A todos, paz de Deus, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao único Deus. Quero saudar a todos os inscritos desse canal, quero dar um ósculo santo para todos vós, e mais uma vez estamos aqui para fazer alguma análise do texto bíblico e também alguma exortação com referência à necessidade que no momento nos vier em frente, irmãos. Não somos nós melhor do que ninguém, porém, estamos aqui na nossa simplicidade, tentando transmitir alguma coisa para o bem das almas, principalmente aqueles que estão machucados, feridos e que precisam de uma ajuda. Você que está sendo orientado pela palavra de Deus, está começando a conhecer o Evangelho, que isso lhe seja útil, porque muitas das vezes, irmãos, nós desprezamos as coisas, levamos as coisas assim, achamos que é tudo do jeito que a gente pensa, e sempre é bom a gente procurar, irmãos, a entender o que está escrito, para não fazer confusão e para não criarmos doutrinas humanas e falarmos aquilo que não sabemos. Todavia, somos imperfeitos, perfeito é só Deus, somos sujeitos a errar. Por isso, em tudo que nós muitas das vezes cometemos, erramos, às vezes no falar ou no interpretar alguma coisa, é logicamente, irmãos, que nós somos passivos a isso. Todavia a misericórdia pertence a Deus e a nossa intenção única é encaminhar o servo de Deus, a filha de Deus, o filho de Deus ao caminho da salvação, que é Jesus Cristo, não é outro. Só Jesus Cristo, nosso Senhor, é que pode dar a vida eterna. Isso já é, irmãos, para nós, é o motivo de nós estarmos aqui. Porque a nossa intenção não é financeira, mas a nossa intenção é que todos aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo como seu Salvador, venham a crer, porque a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. E nós, irmãos, temos que ser mensageiros da paz, do amor e da misericórdia. E muitas das vezes precisamos ter um pouco de conhecimento em alguma coisa. Se não temos, não tem problema também, porque o Espírito Santo é que fala através de nós, não é? Quando nós estamos em comunhão com Deus, falando das coisas do Espírito Santo, das coisas de Deus, das coisas sagradas, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus disse: não estejais solícitos sobre aquilo que haveis de falar, nem sobre aquilo que haveis de dizer, porque o Espírito do vosso Pai, que está convosco e habitará em vós, está escrito assim, ele vos ensinará todas as coisas. Então é logicamente, irmão, que ninguém é obrigado a saber tudo, que cada dia nós aprendemos um pouco. Mas quando a gente tem conhecimento de alguma causa, a gente procura, o que é bom, a gente procura transmitir. E vocês analisam, porque não quer dizer porque nós falamos é aquilo. Nós temos que analisar aquilo que nós falamos e vocês também devem analisar, julgar até, vamos dizer assim, não a pessoa do pregador, mas julgar aquilo que nós falamos, porque isso faz parte do ensinamento. Um prega e os outros julguem, quer dizer, os outros analisem, percebam se aquilo realmente está conferindo, ok, irmãos? Com licença. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma leitura aqui no Evangelho de Mateus, São Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69, irmãos. Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco
Aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar-se e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, agora vamos primeiro dar uma pequena explicação a respeito do canto desse galo. Se nós formos pregar essa palavra para talvez um judeu, não sei se ele vai agir dessa forma. Primeiro, muitos judeus não creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ainda não chegou o momento. Nós não vamos desprezá-los por isso, porque tem um tempo para todas as coisas. Mas a primeira coisa que ele vai falar é que não poderia cantar um galo, porque em Jerusalém era proibido ter galinheiros, irmãos. Era proibido devido a uma lei judia, que em Jerusalém não deveria ser criado galos por causa de coisas santas. Só fora dos muros da cidade. Dentro da cidade não podia, irmão. Era um regulamento. Não que isso tenha sido válido, talvez. Começou a ser mais apertado a partir dos anos 70 em Jerusalém, a proibição. E por ter tido força naquele tempo, logicamente que era uma lei judaica, não é, irmãos? Porque os judeus, eles iniciavam a noite com 3 vigílias, certo, irmãos? Com 3 vigílias de soldados. Já os romanos, eles tinham 4 vigílias, certo, irmãos? E era um regulamento que não poderia criar galinhas, ter galinheiro dentro da cidade de Jerusalém. Claro que fora era outra coisa, mas o Senhor Jesus foi julgado dentro da cidade. Como poderia Pedro estar perto daqueles muros? Como é que ele ia ouvir um canto de um galo? Bom, pode até ser que ele ouviu, mas os irmãos prestem atenção, irmãos. Se ele ouviu um canto de um galo, de uma ave, de um galo, logicamente que foi algo sobrenatural, porque não poderia ser criado galo e nem ter galinheiro ali dentro, certo, irmãos? Mas isso pretende, irmãos, isso não quer dizer galo, os irmãos vão entender. Existe um significado para isso. Embora a casa do sumo sacerdote fosse dentro da cidade, eu creio que o sumo sacerdote também não criava galinhas e nem galo, porque se ele era o sumo sacerdote e era uma determinada regra judaica naquele tempo, eu acredito que ele também não criava galos e galinhas lá dentro da cidade, porque com certeza ele morava dentro da cidade, não é, irmãos? Ele era o sumo sacerdote. E certamente não haveria galinheiro no centro da cidade nem na casa do sumo sacerdote. Então, da onde veio esse canto do galo? E bom, se nós formos analisarmos na lei judaica, era ilegal mesmo ter galos ou galinhas dentro da cidade, porque eles consideravam a cidade santa, né? E seria sujar as ruas da cidade, ou enfim, trazer alguma sujeira que desagradasse, né, a Deus. Ou eles tinham esse costume, irmãos, de não criarem esses tipos de animais dentro da cidade. Se tiver algum judeu aí que sabe mais, pode colocar no comentário, irmão, mas pelo que eu estudei, foi isso que eu aprendi. Todavia, posso estar errado, mas é assim que era naquela época, certo, irmãos? Então, prestamos atenção, não é que eles não comiam galinha, não é isso, irmão. Eles não criavam dentro da cidade. Existiam outros animais que eles não comiam, que nem carne de porco, o sangue do animal e etc. Vocês podem procurar lá que vocês vão ver que existe uma série de animais e existiam uma série de comidas que eram diferenciadas. Por isso existe uma cozinha que, se eu não me engano, é a cozinha kosher, né? Porque não é qualquer coisa que eles podem comer por causa que eles estavam na lei, não é? Veio o Senhor Jesus, mudou as coisas, porém não que ele mudou a lei, ele cumpriu a lei e deu para nós uma liberdade na graça do Filho de Deus, que é ele mesmo, a sua morte na cruz. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
mas na lei judia não podia ter galinhas. E se não foi uma ave que estava no local, que cantou, aonde estava Pedro, se não foi um galo que cantou, o que foi? O Evangelho, irmãos, se refere a uma trombeta que os romanos usavam, chamada galícios, que significa canto do galo. Então, toda troca de vigília tocava o galícios. E a terceira troca era chamada canto do galo. Era chamada canto do galo. Então, quando o galo cantou, quer dizer, quando tocou o som do canto do galo, ela já era chamada canto do galo. Por isso que o Senhor Jesus falou antes que o galo cante, porque eles chamavam o canto do galo. Tá entendendo, irmãos? Antes que o galo cante. Está escrito aqui, ó. Não conheço esse homem, imediatamente o galo cantou. Ele lembrou-se das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, o galícios, que era o canto do galo, tocou antes e ele já era chamado canto do galo. Então, todos conheciam aquele toque como o canto do galo. Não era um galo ave, mas era o toque do canto do galo, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Por isso que se alguém questionar vocês, mas não podia criar galinha em Jerusalém, como é que foi? Você já sabe que era o galícios e o terceiro toque, na terceira vigília, era tocado o canto do galo. Por isso, até naquela época, era chamado canto do galo. Por isso que o Senhor Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então por isso que o Senhor Jesus disse, porque o nome daquele toque chamava galícios. E o último toque, ele era exclusivamente chamado canto do galo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Bom, Pedro negou. Agora vamos entrar na parte espiritual, irmãos. Imagine a amargura, a dor que ele sentiu no seu coração ao ter feito tamanha transgressão, tamanho pecado. Que, irmãos, o Senhor Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do Pai que está no céu. Ora, mas então por que Pedro, Deus teve um plano na vida de Pedro, irmãos? Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Se nós formos comparar, irmãos, o pecado de um com o outro, nós vamos observar que Judas, ele cometeu um pecado, ele vendeu o Senhor, mas ele já era predestinado para ser filho da perdição. Imaginemos que Judas se arrependesse e fosse ter com o Senhor e pedisse perdão. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que Deus não perdoaria Judas? Ou que o Senhor Jesus falava: eu não te perdoo? Eu vou dizer, se ele fosse até o Senhor e pedisse perdão e se humilhasse, o Senhor também perdoaria ele. Vocês podem até achar que eu estou pregando uma heresia, mas não é. Porque o Senhor, ele é um Deus de misericórdia. Mas ocorre, irmãos, que uma coisa era Judas, era o coração de Judas, era a alma de Judas, era o que estava gerado dentro dele. Outra coisa era o que estava gerado dentro da alma de Pedro. Por isso que a semente do amor tem que estar sendo gerada dentro da nossa alma. Quando temos em nós a semente da misericórdia e do amor, nós conseguimos alcançar a misericórdia e o amor. Quando já temos em nós a semente da vingança, de querer ver a queda do outro, irmãos, por isso que a misericórdia que triunfa no juízo. Quando o homem, irmãos, não tem misericórdia, se ele cai numa mesma infração, dificilmente ele vai encontrar misericórdia, porque ele nunca teve misericórdia de ninguém. Ele viu o outro errar, aquele vai para o inferno. Ele viu o outro errar, aquele vai para o inferno. Ele não tem misericórdia. Mas se ele tem misericórdia, ele vai falar: ah, Senhor, tem piedade dessa alma. Quem sabe, Senhor, se ainda resta sacrifício, tem compaixão. Olha a diferença. E olha a diferença do que não tem a semente da misericórdia. Está vendo?
Tanto tempo de crente, tá vendo? Tanto tempo de que servia a Deus, tá aí, ó. O que adiantou? Esse não tem a misericórdia. Então, se esse escorregar, irmãos, dificilmente ele consegue encontrar a misericórdia, porque só a misericórdia é que triunfa no juízo. Então tem que haver uma conversão dentro de cada um de nós, principalmente agora, irmãos, que nós estamos percebendo os sinais das dores de parto em todo o mundo. Vocês viram o que aconteceu agora, o que está acontecendo lá no vulcão Compre Vieja? E agora, há poucos dias também, na mesma semana, acordou também um vulcão na Sicília, que de vez em quando está na Itália, que de vez em quando está lançando fumaça, já entrou em erupção algumas vezes. Vocês sabem quantos terremotos tem dado nas regiões atlânticas do Brasil? São pequenos, não são sentidos, mas se você procurar nos sismógrafos ou fazer uma pesquisa na internet sobre os sismógrafos, sobre os terremotos, vocês vão ver que são milhares, o qual nunca aconteceu, irmão. Isso dá para nós compreendermos o quê? Que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Não quero dizer que ele vai voltar amanhã, o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos. Eu não posso afirmar nada. A minha missão é dizer, não negue o Senhor de forma alguma. Não negue o Senhor. Por quê? Pedro negou, mas no coração dele, irmãos, tinha muito amor. Embora ele era um homem assim, ousado, embora ele era um homem que tinha muita ousadia, muito valente, ele sempre foi, sempre ele quis defender o Senhor. Então o amor que ele tinha pelo Senhor e pelos irmãos era muito grande. Então aquela misericórdia que estava nele, gerou nele um grande arrependimento, irmãos. Porque o homem que tem misericórdia, o homem que ama, ele é fácil de se arrepender. O homem que tem ódio, que tem hipocrisia, que tem orgulho, dificilmente ele se arrepende. Ele faz e não se arrepende, ele tem mágoa. Mesmo que ele saiba que ele errou, ele não volta atrás, porque ele não tem. Se ele não tem, como é que ele pode dar? Se ele não tem paz, como é que ele vai transmitir paz? Se ele não tem amor, como é que ele vai transmitir amor? Se ele não tem misericórdia, como é que ele vai transmitir misericórdia, irmão? Se ele não tem. Mas há tempo de encontrar. Por isso que o Senhor Jesus falou aqui, irmãos, em Apocalipse. Nós fomos ler aqui em Apocalipse, irmãos. Vamos lá em Apocalipse rapidinho, irmãos, só para os irmãos entenderem. Uma palavra pura, irmãos, uma palavra sem nenhum ingrediente humano. Isso aqui sai direto da Escritura, irmão. Eu estou lendo o que está escrito aqui dentro das sacras letras, para os irmãos entenderem, irmãos. Certo, irmãos? Aqui o Senhor falava, olha só que olha o que o Senhor falou para a igreja que estava em Laodiceia. Olha, presta atenção. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, quando João estava lá na ilha de Pátimos. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, porque és morno, e não és frio e nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Uma palavra pesada, irmãos, pesada. Como dizes, rico sou. Tem muitos que têm denominações que falam, rico eu sou, já tenho a doutrina, já tenho a salvação, rico eu sou. Ora, irmãos, e eu estou enriquecido, ainda dizia isso, e de nada tenho falta. E você não sabe que você é um desgraçado, olha só, irmão, miserável, cego e nu. Ele estava achando, aquela comunidade achava que era rica, por certo ela deveria ter alguma coisa, até material, alguma riqueza, poderia ser, não está escrito aqui, mas o Senhor chamou eles de desgraçados. Irmão, é pesado, se nós falar isso hoje para alguém, ele até nos processa. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E dizia que era rico. Aconselho-te, aí o Senhor deu um conselho, olha a misericórdia de Deus, que de mim compres
Como é que nós vamos comprar de Deus, irmão? Presta atenção. Que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então o Senhor estava advertindo que eles tinham que comprar. Mas como é que eu vou comprar do Senhor? Comprar como? Eu tinha que me humilhar, eu tinha que buscar, porque eu estava achando que era o máximo. E o Senhor falou, não. Falou para aquela igreja, você não é o máximo, você não é a única que vai ser salva. Você não é a rica, você não é aquela que é a dona da razão. Você antes está na desgraça, na miséria. Você acha que você tem muitos patrimônios, que você tem muito dinheiro, mas você está desgraçada, está cega, está nu. Agora eu te aconselho que você compre. Olha, o Senhor não condenou, o Senhor não mandou ninguém para o inferno. Vocês estão percebendo? Compre vestidos. Como é que vai comprar vestido, irmão, do Senhor? É orar, é pedir misericórdia. Quantos que se acham grandes, acham que só eles que são donos da salvação, que os outros não pecaram, vão para o inferno, que só eles que são os sacerdotes, que são eles representantes de Deus. O Senhor chamou de desgraçado, de miseráveis, porque o Senhor não estava olhando para prédios, nem para templos, o Senhor estava olhando para o que está dentro do coração. E ainda pediu, ainda falou para eles, e que você unja os teus olhos com colírio. Quer dizer, você está enxergando tudo mal, você não está vendo as coisas como elas são. Aleluia. Quem sabe, irmão, quem sabe não tem alguma pessoa aí, ou alguém que acha que só você, só a tua denominação que vai ter vida eterna. Toma cuidado, porque você pode ser um desgraçado, um miserável, um cego e um nu. Compre do Senhor Jesus. Como comprar? Pagar com o teu dinheiro? O teu dinheiro não serve para nada para o Senhor. O que serve para o Senhor, sabe o que é? A tua humilhação. Aí você buscar. Quando você cobre alguém que está nu espiritualmente, que está lá na sarjeta, você está cobrindo a você mesmo. Quando você dá o pão espiritual para aquele que você acha que não merece, você está se alimentando a si mesmo. Quando você tira da preciosidade da palavra para salvar uma alma, você está se enriquecendo a si mesmo. Quando você faz alguém que pensa que não está enxergando mais, que está na perdição, e você pega ela pela mão e diz, eu vou te ajudar, ainda há uma esperança, você está colocando colírio nos teus próprios olhos, porque você usando de misericórdia, Deus usará de misericórdia de ti. Por isso o Senhor está dizendo, eu estou te repreendendo. Por quê? Porque eu castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tem algumas denominações religiosas que têm que se arrepender. Não adianta você ter discursos bonitos, templos bonitos, casas bonitas para reunir o povo. Isso tudo vai ficar, isso tudo é miséria, é desgraça. Glória ao nome santo do Senhor. O que você precisa ter é o que é do céu, porque quando o galício tocar, bendito é o nome do Senhor, não será o galício, não será o canto do galo, mas quando o chofar, as trombetas eternas vier para buscar a igreja, você tem que estar preparada, igreja. Não igreja de pedra, não igreja de barro, não igreja de placa, mas igreja de Cristo, que está ligada na cabeça, que guia a igreja em toda a verdade. Porque aonde o Espírito Santo não governa, é Satanás quem governa em forma de homem. Acorda, igreja, porque se você acordar, saiba que o Senhor está à porta e bate, e se você abrir, Ele vai entrar na sua casa, ceará com você, e você ceará com Ele. E você que acha que está na miséria, na desgraça, porque ninguém te saúda, porque ninguém te busca, olha, irmão, fique sabendo que Deus vai levantar a sua mão, estender a sua mão para te ajudar. Busque ao Senhor Jesus, clame por Ele e Ele ouvirá a tua oração. Você não pecou contra o Espírito Santo. Ó alma abatida,
cansada e ferida, levanta-te. Ó você que ainda não creu em Jesus Cristo como teu Salvador, aceite-o como teu Salvador, faça uma oração, entre no teu quarto, entregue a tua vida a Jesus Cristo, e quanto aos demais necessidades, sobre o teu batismo, sobre aquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida, se você entregar a tua vida a Jesus Cristo, com certeza você vai encontrar a misericórdia, como Pedro encontrou. Ele buscou, aleluia, ele buscou, irmão, santo é o Senhor, ele chorou, ele se humilhou, e ele tinha até vergonha de ver o Senhor, não vergonha do Senhor, por causa da sua situação, mas a misericórdia chegou até ele, porque ele também tinha nele misericórdia. Use de misericórdia, para que a misericórdia possa também cobrir a tua alma. Esta é a pregação e o conselho de Deus. Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.